estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Shirlene. E eu sou a professora Nayara. E essa é a nossa aula da disciplina de Geografia, voltada para o primeiro ciclo da EJA. Nessa aula, nós vamos falar sobre diversidade. Vocês já perceberam que as pessoas são diferentes? Pois é! Vamos falar mais sobre isso logo mais. Mas antes, precisamos passar algumas informações. Enquanto a gente passa essas informações, vocês podem marcar sua presença na aula. Para isso, é só apontar a câmera do celular para o código QR que aparece na tela, ok? Aos professores e professoras que nos acompanham, essa é uma aula de Geografia voltada para o primeiro ciclo da EJA, como já foi dito. O eixo temático a ser desenvolvido é Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem: problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. E o objetivo específico da aula é compreender a importância do respeito às diferenças. Informações passadas, vamos voltar à nossa pergunta. Havíamos perguntado se vocês já perceberam que as pessoas apresentam várias diferenças entre si. E aí, já perceberam? Por exemplo, olhando para nós duas, as professoras aqui presentes, já é possível perceber diferenças entre nós. As nossas alturas, os nossos formatos de rosto, o jeito de nos vestir, de falar, os tons das nossas peles, os gestos que nós fazemos, enfim, somos pessoas diferentes. Inclusive, até mesmo entre as famílias, as pessoas são diferentes. Já repararam? Ao longo da vida, vamos sempre encontrar pessoas diversas, diferentes. E essa palavra diversidade? Você já ouviu ela antes? Diversidade significa a qualidade daquilo que é diverso, ou seja, diferenças, variedades. Existe diversidade cultural, que diz respeito aos nossos costumes e crenças. Existe diversidade étnica, que se diz respeito às origens, dentre várias outras. Vamos conhecer, então, alguns tipos de diversidade que encontramos no Brasil e, consequentemente, no Espírito Santo também. Pois é, observe então a imagem que aparece na tela. Esse é o Mosteiro Zen Budista, que fica em Ibiraçu, aqui mesmo no Espírito Santo. Você já teve a oportunidade de ir até lá? Esse foi o primeiro mosteiro zen criado em toda a América Latina. Ele é inspirado nas tradições das ancestrais mosteiros japoneses. O primeiro mosteiro budista da América Latina é hoje um centro onde o budismo tem o intuito de se unir à realidade brasileira para transmitir ensinamentos a partir dessa religião budista, com o propósito de ajudar a solucionar problemas locais. O mosteiro costuma ser muito visitado. É um local com uma bela paisagem e que transmite muita paz. Vale a pena conferir quando você tiver oportunidade. Então, falamos sobre isso, pois a religião budista foi uma das características introduzidas pelos japoneses aqui no Brasil. Mas você pensa que foi só isso? Temos mais dessas influências trazidas pelos japoneses. Em Domingos Martins, no Espírito Santo, há um bosque com cerejeiras. Essas lindas árvores, como vocês podem ver aqui na imagem. São árvores muito comuns no Japão, que ao longo dos anos passaram a ser cultivadas no Brasil também. Inclusive, este lugar, o Bosque das Cerejeiras, pode ser visitado e tem sido um local muito utilizado para o turismo em nosso estado. Afinal, ele é lindo, não é? E há também o costume de usar o bambu para produzir utensílios. Foi influenciado por eles, os japoneses. Isso além de muito mais. Os povos africanos foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Isso quer dizer que eles eram forçados a trabalhos pesados, sem direito a receberem pelos seus serviços. Eles também deixaram as suas influências sobre a nossa cultura e têm grande importância em nossos costumes. Por exemplo, o azeite de dendê foi colocado no cozimento de alimentos por influência dos povos africanos. Você já experimentou o acarajé ou o vatapá? E moqueca baiana? Esses são alguns dos pratos que levam essa iguaria. Temos ainda a influência africana sobre os gêneros musicais. O lundo
ritmo africano que deu origem à base de vários ritmos musicais, como o samba, a bossa nova, o chorinho, o mexixe e dentre outros, além dos instrumentos musicais, como o birimbau, o agogô, por exemplo, esses de origem africana. Você já ouviu falar dos pomeranos? Os pomeranos são os descendentes de europeus que chegaram no Espírito Santo há muito tempo atrás. Eles falam língua portuguesa para se comunicarem com os demais habitantes em suas cidades, mas têm uma língua própria que usam para se comunicarem entre si em geral. Muitos deles trabalham com agricultura, ou seja, com plantações. Além disso, eles ainda mantêm a sua cultura, fazendo suas comemorações com festas típicas, seus estilos musicais e roupas inspiradas a partir da sua história. Também fazem parte dos povos que influenciam diretamente na nossa cultura, ou seja, nos nossos costumes. Temos também os povos indígenas, primeiros habitantes do Brasil, é claro, do nosso estado. No Espírito Santo, ainda é possível encontrar aldeias que resistem no município de Aracruz. Muitos são as influências dos povos indígenas sobre os nossos costumes. Por exemplo, sabe esse costume de tomar banho todos os dias que temos aqui no Brasil? Isso não é comum em todos os lugares do mundo, não. Essa é uma das heranças deixadas pelos povos indígenas. E que bela herança, né? Ainda, se tratando dos povos indígenas, sabe aquela farinha de mandioca que muitos usam para se alimentar? Elas também fazem parte dessas influências, além da alimentação, utilizando peixes, frutas, tudo isso herança desses povos. Bom, vimos algumas diversidades de etnias e culturas em nosso país, certo? Claro que existem várias, mas fica a dica aí para você pesquisar mais sobre o assunto depois que a nossa aula se encerrar. É muito interessante. Mas vamos pensar aqui. Será que há mais diferenças que podem ser percebidas nas pessoas com as quais convivemos? Existem pessoas que nascem com algumas características específicas. Isso também faz parte da diversidade. Como, por exemplo, há pessoas que nascem sem ouvir os sons ou mesmo sem se comunicar através da fala, mas que conseguem fazer essa comunicação através de outro tipo de linguagem. Você já ouviu falar em linguagem brasileira de sinais, a famosa Libras? É uma forma de comunicação onde as pessoas se comunicam através de gestos e expressões corporais. Ela é muito importante para incluir pessoas que utilizam nos espaços, permitindo a sua comunicação com as demais. Em meio a toda essa diversidade, nós podemos encontrar as pessoas com deficiência. Podem ser pessoas que não escutam, que não falam, não enxergam, existem várias, né? Dentre elas, existem pessoas com síndrome de Down. Essas pessoas apresentam uma condição genética, ou seja, desde o seu nascimento. É importante a gente lembrar que todas as pessoas precisam ser tratadas com respeito e empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro e pensar que todos têm direito a um tratamento digno e respeitoso. É importante respeitarmos as diferenças e termos consciência sobre a necessidade da inclusão e de inserirmos e reconhecermos essas pessoas em todos os espaços. E para falar mais sobre, trouxemos duas pessoas para compartilhar suas experiências conosco. Paula Scheidegger e Isabela Scheidegger. Paula, Isabela, é um prazer receber vocês aqui conosco. Bom, a Paula é fundadora do Carinha Cicadal. Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para a gente, por gentileza. Eu sou Paula, sou a mãe da Isabela, né? Eu sou formada em Direito, Sociologia e Pedagogia. E aí eu tive a Isabela hoje está com 17 anos, né, Isabela? E tivemos então a ideia de, através da educação, estar formando o Carinha Cicadal, criando o Carinha Cicadal. Justamente eu gostaria que você falasse isso pra gente, assim, explicasse para todo mundo o que é o Carinha Cicadal. Então, o Carinha Cicadal, a princípio, quando tivemos a ideia de surgir, de criar o Carinha Cicadal, foi porque a Isabela, com a síndrome de Down, eu tinha medo dela ficar sozinha, dela não ter amigos. Então, nós criamos uma rede de amigos, de familiares de pessoas com síndrome de Down.
e criamos um grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp, em uma semana, se tornou assim, mais de 200 pessoas. E aí nasceu o Carecica Down. Muito bacana. E aí, como que foi iniciado esse projeto? Qual foi esse caminho que você percorreu para começar esse projeto? Então, através desse grupo de WhatsApp, nós começamos a ter ideias de nos encontrarmos. E os próprios pais trouxeram profissionais e criou-se uma rede de voluntários profissionais, desde pedagogos, professores de crianças especiais, fisioterapeutas, fonos, terapeuta ocupacional. E quando nós íamos, nós tínhamos todos os profissionais para trabalhar com eles, com a síndrome de Down, e não tínhamos espaço. Aí nós conseguimos a doação de um espaço. E aí, no primeiro ano, em 2017, nós estávamos terminando dezembro já com 80 famílias já sendo atendidas no Carecica Down. Muito bacana, é muito legal saber. Mas eu queria também, além disso, saber o que te motivou e o que te motiva ainda hoje nessa iniciativa. A Isabela. A Isabela foi minha maior motivação, porque como pedagoga, né, você sabe, eu pensava, se eu der uma oportunidade à Isabela, uma educação específica na deficiência dela, que é a síndrome de Down, eu vou conseguir dar ferramentas necessárias para ela poder desenvolver. Então, nesse pensamento, eu e alguns pais nos ajuntamos e estamos conseguindo aí já há 4 anos fazer esse trabalho. Qual é o objetivo do Carecica Down? O objetivo é justamente isso, dar ferramentas, empoderá-los para que eles possam voar na vida. Entendeu? O nosso sonho é que um dia a síndrome de Down seja vista como uma deficiência comum, não é essa a palavra, mas com uma deficiência de forma que as pessoas vejam, ela é síndrome de Down, mas ela é uma pedagoga. Ela é síndrome de Down, mas ela é uma professora de educação física. Ela é uma síndrome de Down e daí ela é uma advogada. Eu ia te perguntar justamente se vocês tinham alguma mensagem para passar, mas eu acho que você disse muito. Mas se você quiser passar mais para os nossos estudantes que estão nos acompanhando, se vocês quiserem passar mais alguma mensagem para eles que nos acompanham também. Então, a mensagem é essa, que as pessoas possam enxergar a síndrome de Down como uma deficiência. É uma deficiência, sim, mas que eles podem. Quando nós damos a ferramenta necessária, eles vão aí voar na vida e conseguir o resultado. O importante da pessoa que tem deficiência é que nós possamos dar oportunidades a elas. Se a gente dá oportunidade, elas vão conseguir fazer. Qual é a deficiência característica da síndrome de Down? Eles aprendem tudo, porém, devagar, né? Se você pega um aluno típico, né, que a gente tem em muitas escolas nossas, e alfabetiza em um dia, ensina o A e o U, né, em uma semana, o Down, ele tem que ficar meses ali nessa repetição. Então, mas eles aprendem muito. E hoje, no Espírito Santo, eu costumo dizer, ainda na associação, na ONG, que nós somos uma roça, né? Se você olhar a nível do Brasil, nós temos síndrome de Down em todos os espaços. Nós temos advogados, nós temos vereadora, nós temos professores de diversas áreas, educação física, pedagogo, nós temos fisioterapeuta, nós temos políticos com Down, nós temos advogado. Tem um particular, uma pessoa que é um advogado brilhante, né? E o nosso sonho qual que é? É deixar que eles se representem. Hoje eu represento a Carecica Down, represento a Isabela, mas os bebês que estão nascendo hoje com Down, as famílias já têm que ter isso na sua mente, que eles vão se representar, né? Nós perdemos muito tempo, por isso que eu falo que nós somos uma roça. E o tempo na vida de pessoa com síndrome de Down é essencial, nós não podemos perder tempo. Ele nasceu, nós já temos que estar trabalhando ele. Né? Por quê? Porque justamente esse lapso de demora, que eles demoram a aprender, com o tempo você consegue trabalhar de forma que ele consiga desenvolver. Muito bacana. Eu vou agradecer de novo a presença de vocês aqui, foi muito bacana, tenho certeza que, assim como eu, tenho aprendido muito, né? Aprendi muito hoje com vocês, os nossos estudantes também, e é muito importante mesmo que a gente tenha mais pessoas com deficiência ocupando os espaços também, e que, assim como a Isabela, estejam aqui conosco também, compartilhando essas experiências. Muito obrigada a vocês. Obrigada.
Vocês viram que legal, que importante que foi essa visita que a gente recebeu aqui na nossa aula? É importante a gente ouvir pessoas com propriedade, com essas vivências também, para trazer as suas experiências aqui conosco. Então, eu agradeço de novo a Paula e a Isabela pela participação. Foi uma aula muito rica e muito proveitosa. Bom, pessoal, vocês viram quanta coisa bacana a gente aprendeu hoje. Pois é, agora está na hora da nossa atividade. E para começar, vamos a uma pergunta para você refletir aí. Como você trata as pessoas e as suas diferenças no seu dia a dia? Nós vamos dar um tempinho para você pensar e já voltamos para conversarmos sobre isso. E então, como você trata as pessoas e as suas diferenças no seu dia a dia? Essa resposta ela é pessoal, mas vamos pensar juntos respostas possíveis, ok? Você pode ter pensado em respeitar as diferenças, tratar as pessoas com cuidado e com respeito, ajudar as pessoas quando precisarem, não fazer comentários desrespeitosos ou preconceituosos, motivar as pessoas para incentivá-las, enfim. São várias as respostas possíveis. O importante é refletirmos que as ações precisam ser positivas, pois o respeito às diferenças é um direito de todos. Todos merecem e devem ser respeitados. Segunda atividade. Então, temos na tela um caça-palavras. Nele temos algumas palavras que trouxemos em nossa aula de hoje. Culturas, respeito e inclusão. Sua tarefa será encontrar culturas, respeito e inclusão aqui no Caça-Palavras, ok? Vamos te dar um tempinho para isso. Então, estudantes, conseguiram achar as palavras? Vamos ver juntos onde elas estão? Bom, aqui estão as nossas palavras agora marcadas. Primeiro, nós temos bem aqui, culturas. E com que som se inicia culturas? Com o som de K, culturas. Então, começa com a letra C. Depois, bem aqui, nós temos a palavra respeito, que começa com o som de R. Então, começa com a letra R. Muito bem. E, por fim, bem aqui, nós temos a palavra inclusão, que tem o som de I no início. Pois é, se inicia mesmo com a letra I. Excelente, pessoal! Lembrando aqui que a importância das culturas, da diversidade, com isso, além do respeito e da inclusão também, né? A nossa aula está chegando ao fim, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, aprendendo tantas coisas bacanas. E quem não marcou a presença pode fazer isso ainda, apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Queremos saber que você esteve conosco na aula, não deixe de fazer. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!